Olá, doutores, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso fantástico mundo dos direitos reais? Então, olha, agora nós vamos falar das ações relativas à propriedade. Nós temos várias ações relativas ao direito de propriedade e, dentre todas essas ações, nós temos as ações reivindicatórias. O que são essas ações reivindicatórias? Você já olhou aí na sua tela, já viu que nós temos lá ação de manutenção e reintegração. Eu tenho certeza absoluta que vocês já lembraram da nossa última aula e que, se lembrando da nossa última aula, nós vamos lembrar das ações relativas à posse. Algumas das ações relativas à posse a gente pode aproveitar, a gente vai lá e empresta, opa, traz aí. A gente vai lá e empresta essa ação relativa à posse e traz para a gente aqui aproveitar dentro do direito de propriedade. Então, nós temos a seguinte situação, nas ações reivindicatórias, se houve a perturbação, ou seja, eu perdi parte da minha propriedade, qual é a ação cabível? Ação de manutenção da propriedade. Agora, vamos imaginar que houve o esbulho, lembra? Turbação, perturbação, foi perturbada, eu não perdi totalmente. No esbulho, eu perdi totalmente a minha propriedade. Caraca, perdi meu direito de propriedade, sim, infelizmente. Qual é a medida processual cabível? A ação de reintegração. Certo? Olha, nós temos que fazer uma observação também, vou até marcar aqui, ó, uma observação para a ação de interdito proibitório. Isso. Ação de interdito proibitório. Por que a gente tem que lembrar também da ação de interdito proibitório? Quando que cabe uma ação de interdito proibitório? Quando o meu direito de propriedade sofrer ameaça. Mas lembre-se que essa ameaça tem que ser uma ameaça iminente, tem que ser uma ameaça real. É a mesmíssima situação lá quando a gente falou de posse. Vamos imaginar que eu tenho a minha propriedade, eu sou proprietária e possuidora desse bem, e eu fiquei sabendo por mensagens que estão circulando no grupo de WhatsApp lá do MST, me mandaram todas as cópias de tudo, vocês não vão acreditar, mandaram cópia de tudo, e eles vão invadir a minha propriedade. Já está agendado, já designaram as pessoas, quem vai fazer o quê, qual que é a função de cada um, enfim. Tá tudo pronto, tá agendado pro dia, sei lá, dia 10 de abril. Aí, sabendo de tudo isso, eu posso sim tomar medidas judiciais para proteger a minha propriedade, que é a ação de interdito proibitório. O que a gente precisa lembrar é do artigo 5º, inciso 35 da Constituição, não é? Nosso direito de acesso ao Poder Judiciário, porque ele diz o seguinte, o artigo 5º, inciso 35 da Constituição, mais ou menos a redação é assim: nenhuma lesão ou ameaça de lesão a direito será excluída da apreciação do Poder Judiciário. Então, nesse caso em específico, se eu tenho sim provas, não é, fundadas, eu tenho receio fundado dessa ameaça, eu posso sim procurar o Poder Judiciário para que para ingressar com essa ação do interdito proibitório. Vai ser concedida uma liminar aí para eu tentar resguardar. Guardadas as devidas proporções, a ação de interdito proibitório, não é? Pelo amor de Deus, estou só fazendo uma analogia com aquele direitinho meia boca lá. É como se fosse um habeas corpus preventivo. Para que serve um habeas corpus preventivo? Não é para quando a ordem de prisão chegar até você, o oficial de justiça vai lá realizar a sua prisão, você fala,
por exemplo, falo para minha professora Alessandra, não é? Nós temos um mandado de prisão para a senhora vai ter que nos acompanhar, tal. Eu pego e, ó, haha, vocês têm um mandado de prisão. Ai, gente, nem eu aguento as minhas loucuras. Vocês têm um mandado de prisão contra mim? Tudo bem, mas eu tenho, ó, um habeas corpus preventivo, ou seja, não vai me levar. Claro que para conseguir isso tem uma série de requisitos. Aqui, a mesmíssima coisa. No nosso interdito proibitório, se houver uma fundada ameaça e eu conseguir fazer essa comprovação, o juiz vai sim conceder uma ordem para que essas pessoas não invadam o meu bem, não invada esse meu imóvel, nesse exemplo aí que eu falei, acho que eu falei de uma fazenda, não sei, nem lembro mais o que eu falei, vai vendo. Certinho? Então vamos lá. Aí nós temos também uma outra ação relativa à propriedade. A ação adjudicatória. O que é essa ação adjudicatória? É quando eu quero adjudicar, quando eu quero trazer o bem para mim, quando eu quero trazer essa propriedade para mim. Pensa o seguinte, eu comprei o imóvel. Quando eu comprei, o proprietário me disse o seguinte, olha, essa propriedade que você está comprando, Alessandra, inclusive estou lhe vendendo por um preço inferior ao de mercado, porque nós estamos precisando muito do dinheiro e ainda vai fazer o inventário. Mas olha, eu te entrego a posse e a gente faz um contrato. A gente faz um compromisso de compra e venda, o vulgo contratinho de gaveta. E eu me comprometo que em até 1 ano eu faço a transferência do imóvel para você, porque aí a gente já vai fazer o inventário do imóvel, já vai estar tudo resolvido, eu faço a transferência para você. O herdeiro falou isso para mim, eu achei que era naquele momento eu entendi que era um bom negócio, aí eu falei, tudo bem, topei. Só que eu topei e já passou 1 ano, estou no 2º ano e nada. Eu posso entrar com uma ação de adjudicação compulsória. Por quê? Porque eu já fui lá, eu já pedi para ele, vamos regularizar isso, vamos ele, eu vou fazer, eu vou, mas nunca vai. Já se passaram 2 anos e a pessoa não fez nada. Não fez a regularização desse imóvel. Caramba, eu sou proprietária, mas eu sou só proprietária de fato, eu não sou proprietária do direito, eu não figuro na matrícula desse imóvel, eu quero regularizar a minha situação. Se eu quero regularizar a minha situação, o que eu preciso, o que eu posso fazer? E o proprietário se recusa, né? O proprietário legal, não é? Ele se recusa. Então, eu posso ingressar com essa ação de adjudicação compulsória. Ou seja, eu vou adjudicar, eu vou trazer esse bem para mim. Eu ingresso com essa ação. Eu vou até marcar aqui para vocês, olha. Ação de adjudicação compulsória. Nessa ação de adjudicação compulsória, eu vou levar lá a minha história para o magistrado, não é? E vou dizer para ele assim, olha, seu magistrado, é o seguinte, eu comprei o imóvel desse herdeiro, ele até fez o inventário, ficou de regularizar a matrícula do imóvel, mas não regularizou. Ele se recusa a ir ao cartório para regularizar. Aí eu vou, apresento o recibo, junto o compromisso de compra e venda, faço toda a prova, tá? O magistrado vai analisar, ele até chama a pessoa para resolver isso espontaneamente. Se a pessoa não resolver isso espontaneamente, o que o magistrado vai fazer? Ele vai dar uma sentença me dando o direito de regularizar essa matrícula sem a participação desse herdeiro que não cumpriu com a obrigação que ele tinha assumido comigo no passado. A própria sentença do magistrado vai servir como instrumento hábil para eu levar o cartório e transferir a propriedade desse bem para o meu nome, tá bom? Essa ação é uma ação de adjudicação compulsória, tá bom? Olha, uma outra ação
Ação de dano infecto. A ação de dano infecto também já é nossa amiguinha, não é? Nós lembramos da ação de dano infecto. É aquela ação onde eu quero zelar pela minha propriedade, ou seja, a obra do vizinho, né? Não sei se vocês ouviram, mas agora há pouco estava ouvindo uma furadeira. Pensa que o vizinho está aí fazendo uma obra no apartamento de cima, e a obra do apartamento de cima causa algum problema no meu apartamento. Ele tá desculpa. Ele tá mexendo lá no apartamento dele e mexendo lá no encanamento, sei lá eu porquê, começou a vazar água aqui no meu apartamento. Aí eu tenho que entrar com uma ação de dano infecto. Ou a pessoa tá lá fazendo obra e eu vejo que tá todo dia lá batendo, e apareceu uma fissura, uma rachadura na minha parede, enfim. Eu posso entrar com essa ação para dizer como se eu levo a seguinte notícia para o magistrado: olha, senhor magistrado, o meu vizinho de cima, ele está com uma obra e essa obra está danificando o meu imóvel, está pondo a minha vida em risco e a vida da minha família, certo? Eu também estou preservando a minha propriedade. Vocês também viram essa ação, até por isso que eu falei que ele é nossa amiguinha, porque ela também cabe nas situações de posse, tá bom? Olha lá, nós temos mais uma... Opa. Aqui, isso. Mais uma ação que o proprietário pode fazer uso e que a gente também já viu. Qual é uma que a gente estudou lá em direito quando nós estávamos as ações pertinentes à posse, né? A ação de, anunciação de obra nova. Ação de anunciação de obra nova, isso. O que é essa ação de anunciação de obra nova? Se o meu vizinho está construindo, esse é o exemplo clássico, né? Ele está construindo e está abrindo uma janela aqui, a janela a meio metro da minha janela. Tá aqui, meio metro da minha janela, aqui está a minha propriedade, a 30 centímetros você está construindo uma outra janela, ou seja, ele vai conseguir olhar dentro da minha propriedade, olhar dentro da minha casa. E a gente já viu que o próprio o próprio Código Civil, lá na parte dos direitos de vizinhança, ele já trouxe pra gente que para construir entre vizinhos, não é? Tem que haver pelo menos a distância de 1,5 m para construir janela, para construir sacada, para construir varanda, enfim, tem que ter pelo menos essa distância de 1,5 m. E aí eu repito que eu sempre falo: mas olha, ali em tal lugar eu vi uma janela que ela não tem 1,5 m. Bom, essa construção está irregular. É só isso que eu tenho para te dizer. Você pode até ter visto, mas está irregular. Do mesmo jeito que nessa crise de pandemia, você deve ter visto estabelecimento aberto que não deveria estar, que não é uma atividade essencial. Tá, mas a pessoa está errada, tá bom? Certinho, então, com relação às ações relativas à propriedade, ok? Doutores, então, agora nós vamos falar a respeito Doutores, eu até tinha falado comecei a falar, não é? Aí vocês vão perceber que eu parei o vídeo. Agora a gente ia começar a falar da aquisição da propriedade, mas eu tô olhando aqui na minha colinha, a aquisição da propriedade é um assunto super grande, vai demorar bastante, eu acho que vai pelo menos uns 40, 50 minutos para a gente falar de tudo isso, então eu vou deixar isso para um outro vídeo. Certinho? Vamos deixar isso para outra semana então, tá bom? O que eu quero pedir para os senhores? Olha, peguem a doutrina, leiam a doutrina, façam o levantamento de todas as questões que vocês têm relativas à nossa disciplina, tá bom? E a gente vai fazer o nosso plantão de dúvidas, tá bom? E aí eu sanarei todas as dúvidas que vocês tiverem. Certinho, doutores?
Até mais então. Um abraço.